Salve, salve nação, muito bom dia, meu amigo, minha amiga flamenguista. Hoje, 16 de setembro de 2025, o canal Leandrão Fla chegando nessa manhã, dessa terça-feira, para a gente falar aí sobre notícias do Fla aqui no canal Leandrão Fla. É isso mesmo, se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, aproveite, a hora é essa, deixa seu like, deixa a sua inscrição, se inscreva aqui no canal, participe, assiste nossos vídeos, deixa a sua interação, que ajuda demais o canal Leandrão Fla a crescer cada vez mais aqui na plataforma, beleza? Lembrando que você pode também se tornar membro aqui do canal, é só você, depois de se inscrever no canal, assinar aquele sininho nojento da notificação, você verifica ali os preços do clube de membros do canal Leandrão Fla, que é bem em conta, é bem simbólico, mas é de grande valia se você puder contribuir sendo membro aqui do nosso canal, porque vai ajudar a potencializar o nosso canal na plataforma do YouTube. Se você não puder se tornar membro, não tem importância. O fato de você estar aqui comigo, prestigiando nossos vídeos, interagindo, deixando like, já ajuda bastante. Compartilhe também o link do nosso canal, traz a galera para cá, para ajudar o canal a crescer cada vez mais e você ficar bem informado aí sobre o mais querido do Brasil. Colocar aqui para você que está se inscrevendo aqui no canal Leandrão Fla, que você pode aí participar do sorteio aí quando a gente atingir a meta de 4.500 inscritos. Falta pouquinho, pessoal. A gente está chegando aí na marca e quando a gente bater a marca, a gente vai sortear para você esses prêmios que você está vendo aí na tela. Um livro, né, 1981, que é o ano rubro-negro aí do Mengão. Vamos sortear para você um urubuzinho do Mengão também, para você, e também um manto sagrado do Mengão, né? São 3 grandes prêmios aí para a gente sortear quando a gente bater 4.500 inscritos aqui no canal Leandrão Fla. Então continue se inscrevendo, né? Continue compartilhando o nosso canal, traga mais gente para cá, porque quanto mais rápido a gente bater essa meta, mais rápido você vai participar do sorteio, né, e poder levar um desses 3 prêmios aí para sua casa, beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos. Vamos falar sobre o Flamengo na manhã dessa terça-feira, né? Vamos falar aí sobre algumas notícias bem bacanas aí, agora aqui no canal Leandrão Fla, com notícias do Fla, com Leandrão Fla. Mas primeiro, prepara a sua pipoca, o seu Danone, aquele cafezinho e vem com a gente para as notícias do Mengão. Vamos que vamos, galera. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Bom, o Flamengo emitiu aí, né, estatísticas aí sobre a campanha, né, do Flamengo no Brasileirão. Foi bem legal aí. A gente, né, recebe ali informações direto do Flamengo ali no Fla Imprensa, né? E o Flamengo soltou, emitiu aí essa nota que é bem bacana e a gente vai compartilhar aqui com vocês. Flamengo lidera aí a tabela e as estatísticas do Brasileirão 2025. O Clube de Regatas do Flamengo não é apenas líder da tabela do Campeonato Brasileiro 2025. Os números comprovam a grande fase da equipe rubro-negra dentro de campo, com destaque para o equilíbrio entre eficiência ofensiva e solidez defensiva. A equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz tem o melhor ataque da competição até aqui, com 47 gols marcados e a defesa menos vazada, com apenas 10 sofridos. O time também soma 13 jogos sem ver suas redes balançadas nesse Brasileirão. No aspecto ofensivo, o Flamengo é o primeiro em escanteios, 148 no total, 6,7 por jogo, e em gols de cabeça, 10 no total, média de 0,45 por jogo. A equipe também lidera no 1 contra 1. No terço final foram 204 dribles tentados, 9,2 por jogo, e 100 bem-sucedidos, 4,5 por jogo. Outro lado que chama atenção na eficiência ofensiva é o número de finalizações que terminam em gol, rapaziada. O clube registra 14,1% de conversão, finalizações versus gols marcados, acima da média do campeonato, que é de 9,3%. O estilo de jogo com marcação alta também aparece nas estatísticas de recuperações,
de posse no campo de ataque, com 901 no total, 41 por jogo. Isso contribui para o Flamengo liderar em posse de bola, 62,3%, além de ser o primeiro em passes certos, 12.087 no total, 550 passes certos por jogo. Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no domingo, dia 21, em clássico contra o Vasco da Gama, no Maracanã. Antes, na quinta-feira, dia 18, enfrenta o Estudiantes pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Então tá aí, né, pessoal? São os números realmente bem expressivos aí da campanha do Flamengo. Né? O Felipe Luiz, a gente sempre fala, né? O Felipe Luiz ainda é um técnico que está em evolução, mas seus números são muito bons, né? O Flamengo aí tá aí os números, melhor ataque, melhor defesa, enfim, melhor em tudo, né? Então o Flamengo está caminhando, né? E eu acredito que a gente pode aí, vai conquistar aí esses 2 títulos aí, porque o trabalho vem sendo feito, né, com muita seriedade. Os jogadores jogam, entenderam o espírito, jogam para o Felipe, né? O Felipe tem o time na mão, né? E tem tudo aí para a gente se sagrar campeão brasileiro, né? E também a Taça Libertadores, que são em 5 jogos para a gente chegar até a final, mas com esse trabalho que vem sendo feito, com os jogadores que chegaram no Flamengo, né, por esses números bastante expressivos, se a gente continuar nessa linha, as chances, né, de a gente obter sucesso e são bem grandes, né, pessoal? E eu acredito e eu queria saber de você, né, o que que você acha desses números? Está confiante aí na conquista dos 2 campeonatos? Você acha difícil? Queria ouvir a sua opinião, que é muito importante aqui para o canal. Deixa aí nos comentários, beleza, pessoal? Bom, é isso aí. Outra notícia para a gente falar é sobre o Boto, né, que deu uma entrevista aí, ele falou sobre Pedro, né? Resultou em um Pedro diferente. Boto diz que polêmica ajudou na evolução do atacante do Flamengo. Diretor de futebol que nunca teve desejo de negociar o camisa 9, apenas apesar de print vazado, né? Foi aí o Redação GE que está trazendo essa matéria, né? O diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, falou pela primeira vez publicamente sobre a polêmica que viveu no clube depois da Copa do Mundo de Clubes. Em entrevista ao UOL, o dirigente português afirmou que nunca houve intenção de vender o camisa 9 rubro-negro, apesar de um print vazado de um membro do departamento de futebol ter precificado o atacante na época por 15 milhões de euros e citou a recente oferta do Al Rayyan do Catar pelo jogador. Nunca houve uma intenção de vender, era uma altura em que o Pedro não estava sendo utilizado, mas não havia uma intenção de vender por nenhum valor que não fosse aquele que nós sabíamos que o Pedro tem. O Pedro que está a jogar hoje, e é isso que é importante ressaltar, que tudo foi feito para que o Pedro atingisse a performance que é capaz de atingir e aquela que ele entrega hoje à equipe. Nós estamos muito satisfeitos com essa entrega, tanto é que houve uma proposta quase no final da janela na casa dos 18 milhões de dólares e nós recusamos. Pedro viveu dias conturbados no Flamengo após o vazamento do print. Ele chegou a ser barrado, né, por Felipe Luiz, que criticou duramente o seu comprometimento nos treinamentos. A declaração ali, né, pessoal, se vocês lembrar, causou revolta no staff de jogadores, os empresários passaram até a cogitar uma saída. O atacante, por sua vez, se reuniu com o elenco, se explicou ali, atribuiu a queda de produção ao se sentir desprestigiado pelo comando do futebol e deu a volta por cima, recuperando a titularidade. Boto viu o lado bom de tudo isso. O mais importante é que tudo aquilo que se falou, o que foi dito, o que foi público sobre Pedro resultou em um Pedro diferente. Um Pedro que ajuda muito o Flamengo e ajuda ele próprio na valorização como jogador. Todo o resto são coisas normais que acontecem em clubes. Então tá aí
Realmente, né, pessoal, foi uma situação chata ali, naquela situação envolvendo o nome do Pedro, tudo mais, mas o Pedro mais uma vez deu a volta por cima, já fez gols importantes depois dessa situação e mostra o quanto que ele é técnico, né, um jogador versátil, né. A gente sempre sabe da categoria do Pedro, a gente não precisa ficar falando aqui, e que bom que ele deu a volta por cima e no momento certo, né, é lógico, nem tudo pode ser aí responsabilidade só do Pedro, né, por ser um goleador, ser um centroavante, a gente tem vários jogadores no time ali para fazer gols, né, mas, é importante ver que o Pedro conseguiu dar a volta por cima, passar por cima dessa polêmica toda que aconteceu, tem feito seus gols, tem quando não faz, tem sido importante dentro de campo, né, tá se entregando, né, sabe que quer ele sabe que todo mundo quer o melhor dele, e ele também sabe, né, que precisa se entregar e ir em busca dos títulos aí. Então, assim, realmente o Flamengo, vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro, e que bom, né, que o Pedro conseguiu dar a volta por cima, como, essa fala aí do Boto, né, muita polêmica ali envolvendo, tal, e acabou que isso resultou num Pedro ainda melhor. Quem ganhou foi o Flamengo. Então, que ele continue nessa ascensão, né, porque é um grande jogador e a gente vai precisar muito ainda do Pedro até o final aí da temporada. E se Deus quiser, pessoal, se Deus quiser, a gente vai ser campeão brasileiro e campeão aí da Libertadores, beleza? Bom, e aí para a gente finalizar esse Notícias do Fla, né, aqui no canal Leandrão Fla na manhã dessa terça-feira, que está bem rapidinho, bem rápido mesmo. A gente vai falar ainda sobre o Boto, né? Ele comentou também sobre a falta de time por Mike Johnson e diz que Flamengo vai contratar mais nomes alternativos, pessoal. É isso aí. O diretor de futebol defende que o clube deve mesclar desconhecidos com jogadores consagrados e cita: se Juninho tivesse feito 20 gols, se calhar a gente teria trazido o Mike sem grande problema. O Flamengo gastou quase 300 milhões e fez nesse semestre a janela mais cara de sua história. Curiosamente, após desistir da contratação de Mike Johnson, o desconhecido atacante irlandês foi monitorado pelo scout do clube e seria comprado do West Bromwich da segunda divisão da Inglaterra por 5 milhões de libras, quase 37 milhões de reais, pessoal. O veto que partiu do presidente BAP gerou um atrito com o diretor executivo de futebol, José Boto, na época. Em entrevista ao UOL publicada nesta segunda-feira, o dirigente português criticou a cultura no futebol brasileiro e disse que houve um erro dele de timing pelo fato de que Mike Johnson seria a primeira contratação do Flamengo na janela. Acho que houve uma questão de timing, porque se não fosse o primeiro, se não fosse no meio do Saul e do Samuel Lino, se calhar a torcida tinha outra reação. É óbvio, o trabalho de scout é trazer jogadores que ninguém conhece. Eu venho de um país que é bem famoso, principalmente por esse tipo de movimentos. Vim buscar aqui jogadores como Davi Luiz, que em Portugal ninguém tinha ouvido falar. Há uma cultura enraizada de fazer isso em Portugal, que aqui no Brasil vão ter que acabar por fazer. Muitos dos clubes, o Flamengo não, até porque não precisa, mas muitos dos clubes vão ter que começar a fazer isso e gerirem mais para aquilo que são as necessidades reais deles do que gerirem para fora, para a mídia, para a torcida. Apesar de dizer que o Flamengo não precisa atacar mercados alternativos, pelo seu poderio financeiro, Boto afirmou que vai continuar buscando jogadores poucos conhecidos, como fez com Juninho no início do ano, e citou como exemplo o centroavante sueco Gyökeres, que fez 54 gols em 52 jogos pelo Sport na última temporada e foi vendido ao Arsenal. O Sport esse ano vendeu o Gyökeres por 70 milhões de euros. Se eu quisesse trazer para o Flamengo, acho que ninguém diria nada. Mas quando o Sport, que pagou 20 milhões de euros por ele na segunda liga inglesa, acho que isso
aqui era impossível pela reação que vi com uma que custava 5 milhões. Aí nós também temos que ter inteligência de adaptarmos aquilo que são as diferenças culturais e das suas próprias torcidas. Se o Juninho tivesse feito 20 gols, se calhar a gente teria trazido o Mike Johnson sem grande problema, mas é óbvio que em um clube como o Flamengo, como a dimensão do Flamengo, acho que tem que fazer um mercado misto entre jogadores. Os que são realmente nomes impressionáveis e jogadores que, não sendo esses nomes, vão agregar à equipe e vão dar mais anos de rendimento esportivo até financeiro. Juninho foi a primeira contratação de Boto, mas o atacante não conseguiu se firmar. Ele soma 3 gols em 27 jogos com a camisa rubro-negra, sendo que só 7 como titular, e não joga desde o empate em 1-1 contra o Ceará no dia 3 de agosto. O jogador sequer tem sido relacionado por Felipe Luiz aí nas partidas. Então tá aí, né, pessoal? Boto comentando aí essa situação do Juninho, do Mike Jones, né? E dizendo aí que vai contratar mais jogadores aí alternativos para somar esse elenco rubro-negro. Talvez, né, torcer para ele aí, para o Boto, quem sabe trazer um atacante que faça gols de cabeça, né, pessoal? Porque a gente tem aí uma dificuldade muito grande para enfrentar times que jogam fechados, como o Flamengo, né? Às vezes a gente avançar ali e passar pela defesa adversária com tanto um bloco ali, né? Os caras colocam o time todo ali na retaguarda, né? Dificultando as ações do Flamengo. De repente, né? Se a gente encontrasse um atacante que tem faro de gol, né? Como o Pedro, mas que seja um exímio cabeceador, vai ajudar o time, né? Porque a gente vê que o time cria situações agora, né? Com principalmente o Saul, que tem uma visão de jogo muito boa, o próprio Jorginho, a gente fazer assistências, né, e começar a surgir os gols de cabeça. A gente tem feito gols de cabeça, né? Os próprios zagueiros fizeram, o Léo Pereira, o Danilo, o Léo Ortiz, né? Agora o Rascaeta tem feito gols de cabeça, né? Mas não são exímios goleadores de cabeça, né? Então, assim, nesse mercado aí, né, até de contratações alternativas, torcer aí para o Boto, quem sabe trazer um jogador nessa característica que vai ajudar o Flamengo aí com certeza. A verdade é que o Flamengo realmente está num outro patamar, né, pessoal? A gente vai em busca dos títulos e é importante, né, o Boto continuar com esse trabalho, né, sempre trazendo aí jogadores para somar esse elenco e vamos torcer, né, que esses jogadores chamados aí alternativos, né, que ele promete trazer para o Flamengo, né, que possam se adaptar ao clube, né, entender o que é o Flamengo, não sentir muito a transferência, mudança de cultura e opa, bateu um soninho que quando chegar esses jogadores, eles realmente performarem e vinham somar aí para o elenco rubro-negro, né, pessoal? A verdade é que o Flamengo está muito bem, os números estão aí, né? Somos líderes aí no Campeonato Brasileiro, né? Temos tudo aí para fazer grandes jogos na Libertadores e conquistar esses 2 títulos aí. Eu sonho muito, viu, pessoal? Sonho muito e no final da temporada dizer o Flamengo é o maior brasileiro, né, campeão, tetracampeão aí da Copa Libertadores da América. É isso aí. Bom, coloca para mim aí no chat, pessoal, o que que você achou aí das matérias, né, que a gente trouxe, né? Deixa seu like, deixa sua interação. Eu vou responder vocês aqui depois, né? E a gente vai falando aí sobre o mais querido do Brasil, sempre aqui no canal Leandrão Fla. É isso aí, eu vou ficando por aqui prometendo voltar numa próxima Notícias do Fla com o Leandrão Fla, que amanhã, à quarta-feira, às 9 horas, eu espero você aqui para a gente falar sobre o mais querido do Brasil, beleza? Você fica bem informado, interage aqui comigo, né? E vai ajudando o canal Leandrão Fla a crescer cada vez mais aqui na plataforma, beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira a todos e a gente se encontra amanhã, quarta-feira, às
às 9 horas da manhã, para a gente falar mais um pouquinho sobre notícias do Fla com Leandrão Fla. É isso aí. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Tamo junto, é isso aí. Segue o líder. Valeu, galera. Grande abraço.